Coisas. Quaisqueres. Coisas. Quaisqueres. Coisas. Quaisqueres. Quaisqueres. Coisas. Coisas. Quaisqueres. Bem-vindos de volta a Coisas Quaisqueres, galera. Dormiram bem? Espero que sim, porque hoje a gente vai falar sobre sonhos. Pela risadinha já deu pra ver que temos mais uma vez uma convidada muito que especial. A menina Vicky está aqui, dá oi, Vicky. Oi, Vicky. Você quer se apresentar? Rapidamente, um tweet. tweet. Quem é a Vicky em um tweet? Vicky é namorada de Dante, ela edita coisas quaisqueres, ela edita os vídeos de Dante, ela faz muita coisa multifacetada, maravilhosa. Ela é foda, tudo. Gata, vou botar isso pra tu ouvir todos os dias pela manhã. Ainda eu tô falando porque eu vou editar, aí eu tô falando com a Vicky do futuro que vai editar esse episódio pra ver se ela entende isso. Porque ela é uma pessoa que não, falou que sabe, mas ela não sabe disso não. Esses dias eu vi que a gente tava conversando sobre sonhos no modo geral e não sonhos. Ai, o meu sonho é ser o presidente do Brasil. Não é sonhos tipo objetivos, sabe? É, sonhos que a gente tem, sonhos que a gente teve. Dormindo. Isso, exatamente. E assim, a gente percebeu que a gente tem muito sonho bizarro, que a gente tem muito sonho que perseguem a gente, que tipo, eles se repetiram ao longo das nossas vidas por muitos anos. Sonhos hiperreais também, de vez em quando a gente tem. Nossa, ai, esses que tem são umas os piores. Vi que tem uma extensa cartela de histórico de sonhos muito realistas. E eu acho que os sonhos muito realistas eles são piores do que os sonhos, do que os pesadelos, tipo, do que os sonhos bizarros, porque eles mexem com a sua vida de verdade. E aí entra numa espiral, numa lombra muito errada, que você acorda sem ter noção do que é real e do que aconteceu de fato e do que foi sonho. Porque mexe com a sua percepção, no caso. A Sim. sua percepção da realidade. Uma coisa que é muito mirabolante, muito bizarra, você faz, sonhei. Mas uma coisa... Acordei, ainda bem, passou. Isso, exatamente. Tem essa quebra de, tipo, acaba aqui. Mas aí, quando mexe com a sua percepção, gata, você... Altos castelos. Terapia. Muita terapia. Mas antes da gente começar esse papo, eu queria já deixar alguns recadinhos pra vocês de que toda quarta-feira tem episódio novo do Coisas Quaisqueres. Estamos de volta nas redes sociais no @Coisas Quaisqueres. Por favor, segue a gente lá. Lá a gente tem uma conversa mais próxima. É por lá que eu quero receber os relatos de vocês, que eu quero receber perguntas de vocês também. Cola com a gente que é gostoso. E, por favor, não deixe de seguir a gente nas plataformas de áudio, avaliar o nosso podcast positivamente. Não quero dedinho pra baixo, quero só dedinho pra cima. Não quero nada menos do que 5 estrelas. Por favor, pelo amor de Deus, eu não tô pedindo, eu tô implorando. Só de curioso, como eu tô pegando esse costume de ficar pesquisando as coisas antes de falar das coisas, só joguei assim, sonhos, no Google. E aí a primeira coisa que aparece é que o sonho, no Wikipedia, é que o sonho é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado em um debate que envolva religião, ciência e cultura. Para a ciência, é uma experiência de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. E para Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido, como absolutamente tudo que Freud fala, tudo é desejo reprimido. E aqui em perguntas relacionadas também sobre esse tema, tinha assim, qual é a função do sonho. E na coluna de saúde da Abril dizia que assim, o sonho integra um complexo fisiológico e se acredita que é importante para a consolidação da memória e a execução de muitas atividades mentais. Em todas as espécies de animais, quanto mais jovem o indivíduo, maior tende a ser a quantidade de sono REM, e de sonhos. Achei interessante isso. E aqui logo embaixo tem outra pergunta que eu tava na cabeça também, que eu ia fazer mais pra frente, que é o que é o sonho pra psicologia? O sonho é uma experiência humana universal que pode ser descrita como um estado de consciência caracterizado por acontecimentos sensoriais, cognitivos e emocionais durante o sonho. Afirmam os psicólogos. Ao sonhar, possuímos um pouco ou nenhum controle sobre o conteúdo, imagens visuais ou ativação de nossa memória. Disse isso o site psicologoiterapia.com.br. E eu tinha anotado essa pergunta aqui na pauta pra fazer, tipo, por que é importante, não sei se rolou isso na tua terapia também, mas o meu terapeuta disse que era interessante anotar os sonhos. E eu já vi outras pessoas relatando também, tipo, trazer sonhos pra terapia, sabe, pra discutir sobre isso. Sim. Eu tinha... Minha terapeuta fazia muito isso também.
não era um foco dela, mas ela passava bastante tempo me questionando o que eu sentia sobre aquela situação em específica. E às vezes ela conseguia tirar algumas conclusões Interessante. bem punk, assim. Era uma coisa que eu não fazia a menor ideia que tinha aquele potencial todo, mas tinha, Aham, sabe? aham. Tu pesquisa, tipo, o significado dos teus sonhos? Eu tento não fazer isso porque eu me impressiono e levo aquilo pra não sei, eu não consigo me desconectar daquilo uma vez que eu vejo aquilo, sabe? Então, é uma coisa que me deixa hiperfixada, às vezes me faz mal, sabe? Aham. E Eu aí só... aí eu não tenho essa prática, mas eu sei que muita gente faz isso. Às vezes até é assim que acorda. Eu super faço assim que acordo. Agora... Mas assim, eu só pesquiso o significado de sonho quando é um sonho muito ruim. Tipo, na esperança de ter um significado positivo. Porque muitas vezes é isso. Tipo, você sonha com uma coisa muito bizarra, muito ruim. E aí você vai ver o significado é tipo, uma nova conquista. Sonhar com ser roubado. Tipo, esses dias eu sonhei com ser roubado e eu fui pesquisar e era tipo, indicar que você tá se sentindo inseguro ou vulnerável em relação às suas posses, à sua saúde, à sua segurança física. É porque eu sempre tenho medo do sonho ser premonição. E aí quando eu sonho com uma coisa muito, assim, inconscientemente. E aí quando eu sonho com alguma coisa muito bizarra, eu preciso muito pesquisar porque eu fico é tipo isso, tipo, de ficar impressionado, ficar com medo. Só que eu vou pesquisar o significado pra tentar tirar o medo. Sim. Tipo, de ontem pra hoje, eu sonhei com minha mãe morta. Eu não gosto nem de falar. Aí eu fui pesquisar e, não, assim, Oh, meu Deus. era tipo, você tá se sentindo culpado. Como disse. Você tá se sentindo culpado e sentindo que precisa dar mais atenção pra sua família. E de fato eu tô sentindo isso, mas eu não queria ter sonhado com isso, foi muito ruim. Aí por isso que eu acordei e fui imediatamente ver o que significava pra poder eu tirar essa sensação ruim do meu peito. É porque eu terminei isso. Não, porque eu não gosto nem de sonhar isso, não gosto nem de falar sobre isso, porque foi muito ruim, muito, muito, muito ruim. Botou o microfone na minha boca. Porque eu não sabia mais o que falar. Foi muito, muito fofinho, ficou parecendo uma criança. Eu fiquei achando engraçado, mas já fiquei com muito dó também. Eu fiquei muito triste. No sonho eu e o Bernardo, eu abraçava o Bernardo. Aí eu ficava chorando. Ai, meu Deus. Tem que falar pra ele não acontecer, né? Agora eu tô falando pra um monte de gente. É bom pra não acontecer. Isso. A galera fala isso, né? Só que aí eu soube, não soube, mas me disseram que o melhor a se fazer em relação a sonhos ruins, pesadelos, principalmente esses que são mais trágicos, assim, é você tentar esquecer. Nem contar pra ninguém, nem anotar, nem pesquisar, nem fazer porra nenhuma. Que o melhor que tem a se fazer é esquecer deles. E aí, isso foi uma pessoa que estava vindo de um lugar doutrina espírita. E aí eu falei, eu vou questionar o que a pessoa entendida que estuda espiritismo está falando aqui. E aí eu passei um tempo... Se você mexe com o espírito, eu vou só acatar. Exato. E aí eu passei um tempo hiperfixada nisso também. E aí eu só, tipo, sonhava as coisas, aí meu foco era esquecer. Não é difícil eu esquecer as coisas, tem isso. Mas aí eu tava, tipo, toda vez que eu sonhava alguma coisa assim que se destacava o suficiente pra eu lembrar, eu só ficava, esquece. E aí às vezes o foco era em esquecer, o negócio era tanto que eu só conseguia pensar naquilo. Exatamente. É foda, é muito difícil isso. Porque realmente rola isso. Mas é muito ruim porque os sentimentos que você sente durante o sonho às vezes são tão intensos, tão reais, que às vezes não é nem sobre o que acontece de fato. Quando acontecem essas coisas assim, muito trágicas e péssimas, traumatizantes, é horrível, mas eu acho que é sobre muito o jeito que os sentimentos se dão no sonho, porque é sempre uma coisa meio intensa demais, sei lá, um desespero. Eu acho que... É porque você tá vivendo aquilo ali em verdade pra caralho. Mas não é só em relação a isso que eu tô falando, é em relação a, tipo, é quase como se fosse uma realidade aumentada, e aí as coisas que você sente demais, e aí por isso que você fica mexido às vezes, porque às vezes a gente sonha super com as coisas insignificantes. Sim, só que no sonho vira um monstro. E tipo, não é nem que vira um monstro, às vezes pode ser só, tipo, sonhei que tava atravessando a rua e vi uma pessoa que tava usando um óculos verde.
E eu me lembro que naquele sonho eu achei aquilo muito bizarro. E aquele sonho mexeu comigo e eu fiquei pensando naquilo o dia todo. Tipo, sabe? Total. Às vezes é só um rolê aleatório assim. Só que tem uma Ele- aura. Ele gera um estranhamento. Aham, E aí você fica ali com aquele sentimento de, porra, o que eu faço com isso? sim. Bote fé. Quando era criança eu tive um sonho que me aterrorizou por muito tempo, que foi um monstro que entrava. Eu morava em casa. E era um monstro gigantesco que aparecia na minha casa. Pegava meu pai, tipo, pelo pé assim, pendurado. E arrancava o dente dele. Não, uma única unidade de dente. Mas um dente bem grande. Isso me aterrorizou por muito tempo, assim, tipo. E provavelmente foi porque eu era uma criança que tava na fase de tirar dente e de alguma forma isso tava me assustando, eu tava com medo. Só que foi um bicho, foi assim, foi um sonho que me marcou até hoje, era de noite, a noite era densa, o orvalho escorria na grama, deixando ela com um brilho sobrenatural. E tudo foi muito tenso. E tanto é que eu lembro disso até hoje, assim. Que foi um negócio que, meu Deus do céu, era só um dente. Sabe? Sei, total. Mas- Eu tenho alergia a camarão. Pra quem não sabe, eu tenho esse fato sobre mim. E às vezes eu acho que isso é até um traço de personalidade meu, do tanto que eu falo isso no meu dia a dia, mas enfim. Quando eu me dei conta que isso era uma coisa na minha vida, eu sempre sonhava com alguma coisa relacionada a camarão. Tipo, ai, tô aqui num jantar. E aí tá tudo de boa. E do nada uma pessoa vem correndo assim dos cafundós de onde ela estiver. E ela aparece na minha frente e fala assim: gente, tem que correr pro hospital agora, porque isso aí que eu coloquei pra você comer tinha camarão e eu não sabia. E agora você tem que ir pro hospital. Nossa, a quantidade de vezes que eu sonhei com esse tipo de situação. E tipo, eu tá comendo alguma coisa sem olhar para o meu prato. Aí quando olha. E aí quando a visão desce assim, aí tem um monte de camarão no meu prato. E eu lá Caralho. comendo de boa. Só que é aquela coisa de tipo, você tá sonhando que tá perto de alguma coisa, sei lá, explodindo, você não consegue correr. Eu não consigo parar de comer. Caralho, Sabe? sim, entendo, total. Eu tenho um sonho que me persegue, inclusive, quero saber se você tem sonhos que te perseguem, mas eu tenho um sonho que ele teve, agora ele até deu uma acalmada. Na verdade, todos esses sonhos que me perseguem, eles pararam de acontecer faz um tempo. Mas eu tinha um sonho desses em que eu ficava caindo de algum lugar muito alto. Sim. E, tipo, eu sentia todo o peso, toda a pressão da gravidade na minha barriga. Era muito intenso na minha barriga. Mas eu não conseguia deixar de cair. Eu, tipo, tava num prédio muito alto. E aí eu caía e eu sentia tudo a gravidade muito, muito forte. Quando eu atingia o chão, eu sentia muita dor, mas eu não morria. E aí acontecia alguma coisa ali, tipo, eu ia pra ali, vou aqui. E quando via, eu tava de novo no topo de um prédio caindo de novo. E aí teve vezes de eu sonhar também com eu, tipo, quando eu. Também essa coisa de eu cair de algum lugar muito alto, quando eu atingi o chão, sentia a força, sentia a pressão. Mas quando eu atingi o chão, era como se eu fosse elevado de novo. E tipo, eu bum, batia no chão e essa força da batida no chão me fazia ir lá pro alto de novo. E aí eu começava a cair de novo. Era sempre muito desesperador a sensação de queda. Mas várias vezes eu sonhei com coisas de queda. Também. E essa força da gravidade me consumindo, me pressionando para baixo. Muito, nossa, já sonhei muito com isso aí. O tempo todo. E eu acho que pra além de sentir a gravidade e tipo a coisa da queda, a coisa da força da dor, era mais o desespero mesmo. Porque o desespero, voltando no que eu já tinha dito, você sente as coisas, tipo, os sentimentos, eles meio que são exacerbados nos sonhos, então tem essa coisa do desespero ser muito desespero. Sim. E eu não sonhava com essa cama elástica que o chão se tornava. Era uma queda que ela não parava nunca. Não, o meu sempre tinha o atingir o chão. Só que ele nunca era tão ruim quando a queda parecia que ele ia ser, sabe? Tipo, quando eu batia no chão era ruim, mas não era tão ruim. Mas eu sempre tinha um momento de chegar no chão. Só que os últimos 3 segundos da queda eram apavoradores, assim, apavorizantes. Eu não sei se essa palavra existe. Eu imagino. Eu tava com a cabeça apavoradores. Mas eu definitivamente... Apavorantes. Desculpa, eu lembrei a palavra. Tá tudo bem. A gente pode botar no... Pode dar toda essa tronchura, pode deixar. Sim, senhor, amor. Tô com sono. Eu
também. Eu tenho esse sonho parecido sim, só que ele não tinha essa chegada ao chão e essa desce, sobe e volta, não sei o que. Era só uma nota, o sonho, sabe? Tá caindo. Às vezes eu não tava nem no precipício, era só a queda. Só que era uma coisa que não acabava nunca. Era só aquela pressão na barriga, aquele gelo e desespero. Pra sempre. Eu tive alguns sonhos que me perseguiam, além desse. Eu sonhava muito com a mesma casa e não foi, tipo, sempre. Não foi numa mesma época. Aconteceu em momentos diferentes da minha vida. Tipo, vamos dizer, com 7 anos, com 10 anos, com 11 anos, depois com 15 anos, depois com 20 anos. Eu não sei com qual linearidade de tempo, mas muitas vezes na minha vida eu sonhei com uma mesma casa. E o sonho, essencialmente, eu só andava por essa casa. Às vezes essa casa tava vazia. Às vezes essa casa tava cheia de gente, num carnaval, numa época boa. Às vezes ele era um sonho tenso. Às vezes ele era um sonho tranquilo, só um recorte de vida, sabe? Mas sempre me causava uma tensão por eu estar naquele lugar. E exatamente isso aconteceu também com o mesmo parque de diversões. E tipo, às vezes o parque de diversões estava diferente, mas ele tinha a energia do mesmo lugar. Era como se ele tivesse passado por uma reforma. Mas às vezes esse parque de diversões, ele era um parque de diversões tradicional, com montanha-russa, sei que lá, que às vezes estava cheio de gente, e às vezes ele estava vazio, completamente abandonado. Às vezes ele era um parque de piscina de bolinhas, e eu ficava andando por essa piscina de bolinhas, e às vezes ele era um parque desses fliperama, sabe? Tipo, eu não sei se, é porque eu não sei, em Recife seria um game station, mas eu não sei como é que é o nome desse tipo de parque, tipo parque de shopping, sabe? Que tem um monte de... Oi? De jogos de máquina, de botão. Isso, de tiro e de carrinho, enfim. Bota no Google Game Station se você não souber o que é. Quem assistiu Stranger Things pensa no arcade. Isso. E outra coisa que eu também sonhava muito, que era muito desesperador, era um cachorro me atacando. Só que eu nunca tive medo de cachorro. Então eu nunca entendi por que eu sonhava com... E, na verdade, esses sonhos passaram a me deixar uma época da minha vida com medo de cachorro. Porque eu sonhava muito com um cachorro me dilacerando. Só que, enfim, nunca fez muito sentido pra mim. Tu tinha muitos sonhos também que te perseguiam? Eu tinha um que ele se repetia de formas assim, em circunstâncias diferentes. Mas era sempre o mesmo roteiro. Tipo, eu sonhava que tava eu, minha família, que é minha irmã gêmea, Dude. Pra quem não sabe, eu tenho irmã gêmea. Mas, enfim, tava minha irmã e minha mãe e meu pai no carro. E a gente tava passeando, tava na rua, andando de carro. E aí sempre acontecia de precisar parar pra fazer alguma coisa, comprar alguma coisa rapidinho. Aí deixarem o carro lá e deixarem o carro ligado pra o ar-condicionado ficar funcionando e com a chave na ignição e ia lá resolver as coisas. E aí, quer dizer, isso é o que acontecia na vida real, né? Que é a associação que eu faço. Mas assim, no meu sonho a gente sempre tava os 4 dentro do carro, tava na rua. E aí, eventualmente, a gente precisava parar porque meu pai precisava fazer alguma coisa. E aí ele abria a porta, saía do carro, e aí depois de, sei lá, uns 2 minutos, o carro começava a andar sozinho, sem meu pai na direção. E aí minha mãe tinha que, desesperada, pular em cima da ia dizer guidão. Como é que é o nome? Do volante. Isso. A minha mãe tinha que ir desesperada pro volante pra controlar o carro que tava lá desgovernado. Ela conseguia dirigir ele, só que aí ela parava o carro pra resolver alguma coisa. E aí ela descia do carro e o carro saía andando sozinho. Aí ficava vocês duas. E aí ficava eu e minha irmã sozinhas. E aí era uma das duas que tinha que ir, tipo, nos meus sonhos sempre era eu a última a ficar no carro. E aí às vezes, tipo, o carro chegava na minha mão, né? Tava na minha vez de dirigir o carro desgovernado sem ninguém mais. Aí, às vezes, eu sabia dirigir, às vezes não. Eu já sonhei algumas vezes também com estar dirigindo loucamente e não poder sair, parar de dirigir. E às vezes eu sabia dirigir, às vezes não sabia dirigir. E às vezes o que era assustador era a estrada, e às vezes o que era assustador era o fato de eu não saber dirigir. Quer ouvir uma coisa assustadora? Minha irmã gêmea, que ela é gêmea, eu acho que é importante ressaltar esse fato. Mais uma vez, desculpa. Ela tinha o mesmo sonho. Meu Deus! E a gente só veio falar sobre isso, tipo, depois de, sei lá, já adolescente. Mas isso, a infância da gente, tipo, pré-adolescência ali, a gente sempre sonhava.
é essa mesma coisa, nessa mesma configuração, e só depois, sei lá, 13, 14, 15, que a gente veio falar sobre isso. Fala, caralho, eu sonhava com isso o tempo todo. Isso me aterrorizava. Tá vendo? Bicho, nesse momento eu desejei muito que isso aqui fosse um videocast. Sim. Porque assim, eu estou incrédulo de cara. Minha boca, ela está no chão. O bocão que ele abriu aqui, vocês não tem noção. Engoliu a casa todinha. Passado. Pois é. Mas por isso que no começo do sonho eu falei, tava eu e minha irmã gêmea. Porque, tipo, é aí que fecha o verso extra lá no último, entendeu? Pelo fato de a gente ter essas coisas, às vezes, tipo, eu tô sentindo um negócio aqui, e aí, sei lá, daqui a um ano eu comento com a minha irmã, ai, teve dia tal que eu senti um negócio aqui. Aí ela vai e faz, nossa, eu senti esse mesmo negócio aqui, naquela mesma época. E aí teve isso, sobre a gente sonhar, a gente ter o mesmo sonho várias vezes, mas só que com esse mesmo roteiro. Sim. E descobri isso um tempo depois. Isso aconteceu com outros sonhos também? Acho que não o suficiente pra me marcar feito esse, sabe? Porque isso é muito específico, né? Muito específico. E acho que era diretamente relacionado a um medo da gente de, sei lá, quando o carro ficava lá sozinho, sem meu pai pra dirigir. E assim, isso é um sonho de terapia, viu? Isso é esse tipo de sonho que faz você ter que falar sonho pro seu terapeuta. Eu tenho só sonho assim. Porque também eu tenho essa coisa de sonhar com coisas que me preocupam ou assustam na vida real. Naquele exato momento da minha vida, naquela fase da minha vida. Vou ilustrar agora com a situação agora prática. Você tá se mudando pra São Paulo, certo? E aí, o que acontece quando esse tipo de coisa acontece na vida de uma pessoa? Você tem medos, você tem preocupações, você tem, né, enfim, questões. E aí, eu sonho que você viajou pra São Paulo. E aí você chegou lá, e aí você faz, a gente tem que terminar. Eu percebi que a vida é muito melhor sem você. Eu percebi que todo esse tempo que eu passei em Recife, o problema era você. O problema não era a cidade, o problema era você. Eu não quero mais você. E pra mim foi ótimo viajar, porque aí eu percebi que eu tô gostando muito de estar longe de você, tá sendo ótimo ficar sozinho. Mas principalmente estar longe de você. E, enfim, coisas desse tipo, sabe? E é sempre coisas assim, com um potencial muito grande de me magoar. Sim. E que tem esse tom repetitivo de tipo, essa reafirmação daquilo que me assusta, sabe? Então é quase como se fosse uma pessoa assombrando a outra. Entendi. E sempre muito realista também, né? Exatamente, porque o que a gente falou lá no início sobre ser uma coisa que faz um paralelo muito... Próximo da realidade, isso assusta muito. Aí que o bicho pega. E aí o problema pra mim é fazer o exato paralelo da coisa que eu estou vivendo. Por exemplo, entrevista de emprego. Vou ter uma entrevista de emprego amanhã. Aí eu durmo e sonho que a pessoa que vai me entrevistar fala assim, então é uma chacota. Eu não sei nem pra que a gente tava considerando você pra essa vaga, sabe? Quando acontece um sonho super realista dentro de um contexto que faz absolutamente todo sentido naquele momento da sua vida. Exato. Tipo, quando eu fui fazer o vestibular de dança, que tem uma parte que é uma audição, né? Você tem que dançar e eles fazem uma entrevista com você. Eu super sonhei com a galera rindo da minha performance e falando, meu Deus, você não devia nem estar tentando dançar, você é péssimo no que você faz, sabe? Tipo, coisas assim. E não é nesse tom, assim, que eu tô falando, porque é uma coisa mais macabra, mas não é macabra porque é, tipo, uma voz demoníaca. É porque é uma coisa repetitiva que eles ficam repetindo. Você não presta, você é horrível, você, tipo, sabe? E aí, enfim, vira essa coisa meio obsessiva de você é ruim, você não presta, e vou falar a maioria de sinônimos que existir no mundo pra dizer que você não presta. E aí, é bem doideira. Eu tive poucas vezes sonhos muito realistas na minha vida, mas todas as vezes que eu tive, eles às vezes não necessariamente eram sobre momentos, às vezes eles não eram sobre situações tão recentes, mas muitas vezes eles eram sobre situações que eram muito latentes na minha vida, por mais que já não fossem recentes. E eu tava pensando sobre como esses sonhos bizarrões, assim, e os sonhos muito reais fixam muito na memória da gente, quando os sonhos gostosinhos, eles se perdem muito rapidamente. Tipo, a não ser que você anote e realmente queira guardar eles, puf, vão embora. E o tanto de sonho que a gente tem, que são muito massas, que poderiam super render animações, produções audiovisuais, clipes de música,
E a gente acaba perdendo. Esse episódio tá me dando vontade de anotar absolutamente todos os meus sonhos. Assim que acordar, primeira coisa. Nossa, deve ser uma boa mania de ter. Acordar e a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é virar pro lado, pegar um caderninho e anotar com o que você sonhou. Eu acho que era um hábito que eu queria muito ter. Eu acho que uma forma mais efetiva de fazer isso, talvez, né? Não sei, tô presumindo. Seja gravar. Bote fé. Em que você achou a caneta que fez o gesto pra escrever, já esqueceu. Verdade. E aí, acho que é mais fácil. Só. Você com voz dissonante, sonhei isso aqui. Pronto. Vou tentar aderir, amor. Vou tentar manter isso na minha cabeça. Pois adira. Em algum momento da tua vida tu já conseguiu controlar sonho? Quando a gente cantou esse assunto pra esse episódio, eu sabia que a gente ia chegar nesse momento. Estava apenas esperando. Porque isso é uma coisa assim que, pra começo de conversa, não faço, mas que eu acho bizarra, eu acho extremamente fora da casinha que esse menino consiga fazer isso. Eu tenho. Esse é meu superpoder, galera. Fui descoberto. me revelei. Nossa, conta aí pra eles. Não, assim, eu achei que todo mundo conseguia fazer isso. Eu achei que isso era uma coisa normal. Mas muitas vezes eu consigo controlar meus sonhos. É como se eu estivesse meio acordado, meio dormindo. Ou em algum momento do meu sonho, não é meio acordado, meio dormindo, mas é como se em algum momento do meu sonho eu recobrasse a minha consciência e percebesse, não, calma, isso aqui é um sonho. Então eu posso brincar dentro dele. Então, tipo, se é um sonho muito bizarro, eu vou tentando achar buracos no meu sonho pra sair do lugar muito bizarro que eu tô, porque eu não vou conseguir acordar, mas eu vou conseguir, dar o meu melhor pra tentar fugir desse... Oi? Se proteger. Exatamente, fugir dessa situação bizarra aqui e tentar transformar a narrativa. Porque sabe quando você tá num pesadelo, que ele ainda não virou pesadelo, mas você sabe que ele tá prestes a virar um pesadelo? Sei. E aí, é como se, tipo, naquele momento, tipo, caralho, isso aqui vai virar um pesadelo. E é como se fosse um jogo de xadrez. Em 2 movimentos, isso aqui vai virar um pesadelo. Então, qual jogada eu faço pra não deixar que isso aqui vire um pesadelo? E eu conscientemente tento fazer essas jogadas pra não deixar virar um pesadelo. Acontece desse jeito, ou acontece de fato de eu não só acordar e é como se eu estivesse num jogo, sabe, no Crash? Um jogo de videogame, Crash. Conheço, sim. Pronto, esses jogos que assim, você tá seguindo uma rota. O Adventure. Exatamente, esses jogos de aventura. E aí é como se eu pudesse escolher quais caminhos dentro desse meu jogo de aventura eu vou seguir. Se eu vou entrar pelo lado pelo a viela da esquerda, que é uma selva, ou se eu vou pelo da direita, que é uma praia. E eu posso escolher entre esses 2 caminhos e eu vou tentando escolher entre os caminhos. E, além dessas 2 opções, também tem a terceira forma que eu consigo controlar sonho, que é acordar e às vezes eu acordo, eu tô num sonho muito bom. E aí eu fiz, não, eu quero continuar esse sonho, tá bom pra caralho. E eu deito e me concentro naquele sonho e vou criando uma narrativa pra ele, conscientemente, até que eu durmo de volta e continuo o sonho dentro da narrativa que eu fui criando, que tava baseada na narrativa. E às vezes eu mudo a narrativa pra uma narrativa que eu queria mais, e às vezes eu mudo a narrativa pra uma narrativa, ou eu continuo na narrativa porque a narrativa tava muito boa. Às vezes eu mudo a narrativa também porque ela ia virar um pesadelo. E aí eu, tipo, acordo e eu sei que eu não vou... Ficou confuso, né? Vamos lá. Tô fazendo essa cara porque... Puta que pariu, que bizarrice do caralho, meu querido. Essa coisa de... Ai, porque eu quero entrar ali, aí eu controlo, aí eu pego ali aquele beco ali. Meu, isso pra mim é tão... nossa, not my reality at all. Mas assim, isso acontece de formas muito pontuais, né? Toda noite eu consigo mexer e controlar os meus sonhos. Não. Isso não. É porque tava dando essa impressão, eu acho. Não, é porque acontece bastante, mas não acontece, não é como se eu tivesse absolutamente sempre o controle dos meus sonhos. Mas acontece com uma frequência alta. Mas tem nome, tá ligado, né? Não. É sonho lúcido. Mas o que causa o sonho lúcido? Eu não sei o que causa as coisas. Não sou Drauzio Varela pra saber o que acontece no cérebro das pessoas. Mas eu sei que sonho lúcido é quando a pessoa tem, até onde eu sei, né? Algum tipo de controle sobre sonhos, sabe? Ele tá pesquisando aqui, pessoal. Sonhos lúcidos são os sonhos nos quais a pessoa está ciente do fato de ter sonhado e tem o poder de decisão e saber entre controlar o sonho e efetivamente fazê-lo ou assistir passivamente o desenrolar da história. Sim, eu tenho muito sonho lúcido. Tá vendo você? E aí era
o que eu tava pensando em relação às representações que temos aqui. Você enquanto pessoa de sonho lúcido e eu enquanto pessoa de paralisia do sono. Bote fé. Entendeu? Aham. Mas eu achei que eu já tinha te falado sobre isso. Não tava ligado sobre isso de sonho lúcido, não, né? Eu já ouvi falar muito sobre isso, mas nunca associei esse meu controle de sonhos a sonho lúcido. Mas o que me deixou curioso é, tipo, por quê? Qual é a origem? O que que faz eu ter sonhos lúcidos? Por que que eu tenho sonhos lúcidos? E por que que você tem muito a paralisia do sonho? Sabe, tipo, essa é a lombra que eu tô agora. A sua, eu não tenho certeza. Eu acho que tem muita gente que atribui espiritualidade a isso. E aí isso é um rolê, assim, que eu realmente não sei opinar, porque espiritualidade é uma coisa que eu não tenho muita conexão. Aham. Porém, paralisia do sono eu sei que tá super relacionado a estresse, principalmente. A deprivação de sono. Sim, bote fé. E aí, quando você, sei lá, tá com sono desregulado, alguma coisa assim, sob muito estresse, tal, e seu corpo tá bem mais suscetível a passar por uma paralisia do sono, porque é um tipo de coisa que acontece durante o sono REM. Então, tipo, eu não sei se eu tô fazendo sentido agora, mas eu acho que por você estar num sono muito pesado, você perde a capacidade de movimentar o seu corpo. Só que tem uma parte do seu cérebro que tá lá em atividade que faz você vivenciar outras coisas que o seu corpo tem pra te oferecer, que é o quê? Os sonhos, que é o que você teria se você estivesse sonhando normalmente, entre aspas. Tô fazendo aspas aqui com o dedo. E aí, tipo, no sonho você vê coisas e ouve coisas e sente coisas com o seu tato, né? Sim, Então você vai sentir aquilo, só que sem poder mexer seu corpo. sim. E aí você vai ver coisas, você vai ouvir coisas e sentir coisas com seu tato. Isso E é aí- desesperador. Isso tem o potencial muito grande de ser desesperador. Às vezes não chega a ser, porque dependendo da situação você nem se liga de que tá tendo uma paralisia de fato. Só que o problema com isso tá com essas alucinações que as pessoas têm, porque uma vez que você pode alucinar com qualquer coisa, a tendência que você tem a ver uma coisa feia, horrorosa na sua frente é muito grande. Bote fé. E na maioria das vezes a pessoa vê uma coisa feia, horrorosa, sabe? Aham. Uma mente que já tá sonhando muita coisa ruim, sonhando desgraça, pesadelo, que vê demônio, ela não vai ver um negócio assim na paralisia do sono. Ela vai com certeza. Total, pô. Eu botei aqui no, tipo, no Google, sonho lúcido, o que causa? E aí saiu uma matéria de uma coluna do R7, não sei, que fala que, segundo a Associação Internacional para o Estudo dos Sonhos, as pessoas que vivem sonhos lúcidos desenvolvem mais capacidade para a resolução de problemas. Isso porque perceber que está sonhando reflete numa capacidade cognitiva de perceber soluções ou problemas em situações no mundo real. Achei chique, achei babado, achei bafo. Eu também achei uma bizarrice abençoada. E você faz esse. Eu me identifico. Eu acho que eu sou uma pessoa boa de resolução de problemas, a depender dos problemas, assim, tipo, raciocínios lógicos, escapatórias táticas, e Eu enfim. acho que isso foi um lugar que você conseguiu chegar. Aham. Eu acho que de uns tempos pra trás isso não rolava, mas eu acho que você conseguiu atingir esse ponto na sua vida em que você virou racionalidade. E às vezes você é até racional demais, inclusive. Mas eu acho que isso é tipo uma dádiva, definitivamente. Uma coisa tipo, você não acha não? Às vezes eu acho que não. Mas eu acho que isso é pauta pra um outro episódio. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui, já pelo tempo do episódio. Que merda, eu tinha tanto sonho bizarro pra contar. Eu tinha tanta história macabra que já aconteceu. Vamos fazer assim? Vamos pedir pros seguidores. Você que está ouvindo agora esse podcast, por favor, manda pra gente sonhos bizarros que vocês tiveram. E aí a gente vai o quê? Escrever nossos sonhos bizarros também. E a gente vai intercalar sonhos bizarros de vocês. Vai ser um episódio só pra contar sonho bizarro. E a gente faz um episódio só contando sonhos bizarros de vocês e sonhos bizarros da gente. Eu acho que vale a pena, porque eu tenho um que envolve 2 alienígenas me controlando através de um monitor futurista. Uma coisa bem Black Mirror. Envolve eu sendo sugada pra dentro debaixo da minha cama. Quem sabe você realmente não foi abduzida. Tem um que envolve Baphomet aparecendo. Então é isso, galera. Fica aí um pequeno... Vocês têm que ouvir. Manda lá na DM do CQ, do @coisasquaisqueres. Segue lá, inclusive. Obrigada.
É isso, galera. Pode mandar desde já os seus sonhos bizarros. Pode mandar sonhos legais também. Sonhos molhados também. Ai, eu vou adorar ler uns sonhos com uma voz assim aveludada. Ai, que delícia. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Coisas Queres. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Segue eu, segue Vicky. Vocês já sabem nossos arrobas. O meu arroba é OlivierDante, OLIVIR no Instagram e Twitter, Dante.Olivier no TikTok. O de Vicky é Vicky Vaporub, VIKKI, Vaporub normal, feito remédio. E pode estar pesquisando e botando, apertando seguir bem fortão, que eu vou adorar. Ai, que delícia. E deixa sua história pra gente. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima.